Bom demais! Eu sou o professor Daniel Lima e estou de volta com você para mais uma aula de gramática e estamos falando sobre período composto. Vamos falar agora sobre as orações coordenadas. Tudo bem? Joga na tela lá, vamos lá para a nossa tela. Vamos pegar aqui um período. Então, temos lá, olha só, deixa eu colocar aqui mais acima. Agora, período composto por coordenação. Vou colocar o período A e aqui eu vou colocar o período B, período A e período B, ok? Dentro do período composto por coordenação, eu tenho lá oração, oração, oração e oração. Para ficar fácil, para ficar bem tranquilo, vou colocar aqui, ó, sujeito, verbo, complemento e adjunto, está completa a oração, sujeito, verbo, complemento e adjunto, completa, vamos todas, tá? Sujeito, verbo, complemento e adjunto e sujeito, verbo, complemento e adjunto em todas as orações. Daniel, tá, e aí se você colocou tudo igual, qual é a diferença? A diferença é muito simples. Quando eu falo de período composto por coordenação, eu tenho as chamadas orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Vem para mim aqui, vem para mim. Nós já estudamos em blocos anteriores, quando a gente falava sobre estrutura, formação das palavras. Já ouviu falar naquela formação derivação prefixal, em que você acrescenta o prefixo à palavra primitiva? Isso. Então, quando eu falo de assindética, a é prefixo de negação, então é sem síndeto, tá? Sindética, com síndeto. Sindética, síndeto. E síndeto, guarde aí, a partir de agora, você precisa guardar que síndeto equivale a conjunção. A conjunção recebe o nome de síndeto, aqui no estudo das orações coordenadas. Então, se tiver conjunção, se tiver síndeto, ela será classificada como oração coordenada sindética. Se não tiver conjunção, se não tiver síndeto, ela será classificada como oração coordenada assindética. Tá joia? Então joga na tela de novo, vamos dar uma olhada lá. Olha que bacana. Vamos aqui para o período A, tá? Eu tenho oração 1, oração 2. A oração 1 está completa sintaticamente. Oração 1, oração 2. Está completa sintaticamente. A oração 2 está completa sintaticamente. Tem alguma coisa aqui, ó, ligando as duas orações? Eu preciso ter alguma coisa ligando as duas orações? Não. Eu posso simplesmente separar as duas orações por meio de uma vírgula. Então, se isso acontecer, se eu tiver oração completa e oração completa, observem que não tem nenhum síndeto, não tem nenhuma conjunção, eu estarei diante de uma oração coordenada assindética. E a número 2 também será uma oração coordenada assindética. Classificação: oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. Essas orações coordenadas assindéticas também são chamadas de orações, olha só, as bancas gostam disso, hein? Orações justapostas. Justapostas. Daniel, por que justapostas? Ora, porque está uma ao lado da outra, tudo bem? Orações justapostas. Agora vamos imaginar aqui na letra B, no segundo período, vamos imaginar que eu tenha uma conjunção aqui, ó. Eu posso, qual é a função das conjunções, gente? Nós falamos em blocos anteriores. Função de uma conjunção é a de ligar orações. Então eu posso colocar uma conjunção aqui. Vamos colocar uma conjunção real? Vou colocar a conjunção e. Então eu tenho a primeira oração, a oração número 1. Eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto. E oração 2, sujeito, verbo, complemento e adjunto. Observe aqui, ó, que o e, a conjunção e, está ligando a oração 1 à oração 2. Então, primeira oração, tá aqui. A oração 2 está ligada à oração 1 por meio de uma conjunção, por meio de um síndeto. Então, essa conjunção recebe o nome de síndeto. Síndeto. Ok? Qual é a classificação da oração 1?
Vou colocar aqui, vamos lá. Número 1, você que está aí comigo de casa, responda. É uma oração coordenada o quê? Assindética. Por que ela é assindética? Ora, porque não tem síndeto, não tem conjunção aqui. Já a oração 2 recebe o nome de oração coordenada sindética. Por que é sindética? Porque aqui, ó, ela tem um síndeto, tudo bem? Agora, Daniel, é oração coordenada sindética o quê? Aí nós precisamos analisar a relação estabelecida pelo síndeto, pela conjunção, para colocar a classificação dela aqui, tá bom? Esse E, ele pode, geralmente é uma conjunção aditiva, mas pode também dar uma ideia adversativa. É possível também eu colocar a conjunção E na forma adversativa. Vai depender da relação entre elas. Mas eu quero primeiro que você entenda esse princípio, tá? A diferença entre orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas é que as sindéticas estão ligadas às outras orações por meio de um síndeto, tá joia? Vamos aqui, vamos para frente, a gente vai dar uma olhada melhor aqui. Olha lá. Cadê? Aqui. Então, orações coordenadas, nós já falamos um pouquinho sobre elas. São sintaticamente independentes. Você aí, ó, destaque sintaticamente independentes. E nós temos duas classificações para elas, são as assindéticas, ou seja, sem síndeto, vamos completar esse material? Sem síndeto, sem conjunção, para você não esquecer mais nunca isso daqui, tá? E as sindéticas com síndeto ou com conjunção. Existe até uma figura de linguagem, duas, aliás, chamada de assíndeto, né? Ou polissíndeto. Existem duas figuras de linguagem e uma é chamada de assíndeto, né? Que são coordenações de termos ou orações sem o emprego de síndeto, ou seja, de conjunções, e uma outra figura de linguagem chamada também de polissíndeto. Já ouviu falar sobre isso? Polissíndeto? Quando eu tenho a coordenação de vários elementos usando repetidas vezes a mesma conjunção, né? Então, para dar ênfase a alguma ação, né, eu digo fulano de tal fez isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, o autor faz isso, né? E aí quando eu tenho eu tenho a repetição dessa conjunção, desse síndeto, eu tenho uma figura de linguagem conhecida como polissíndeto. Tá joia? Fica aí a dica. Vamos voltar para a tela, vamos para o nosso conteúdo. Olha lá. Então, um exemplo aqui, ó. Tomei uma decisão. Deixa eu mudar a cor da caneta, vou botar verde aqui para não confundir. Então, tomei uma decisão, é a primeira oração, oração A, tá vendo? Tem verbo. Organizei minha vida, segunda oração, oração B. Comecei a estudar, terceira oração, oração C. E fui aprovado em um concurso federal, é a quarta oração, é a oração D. Se fôssemos classificar todas essas orações, observe que são orações completas sintaticamente, né? Existe um sujeito oculto aqui, eu tomei uma decisão, eu organizei minha vida, eu comecei a estudar e eu fui aprovado, não é isso? Então todas têm sujeito, têm verbo e tem os complementos ali. A oração A seria uma oração coordenada assindética. Oração B, oração coordenada assindética. Oração C, oração coordenada assindética, né? Eu comecei a estudar. Tá completa. E a oração D seria uma oração coordenada sindética. Olha o síndeto aí, ó. Aqui seria sindética, tá? E ainda digo mais, seria uma sindética aditiva. Aditiva, porque aqui dá uma ideia de soma e nós vamos falar já sobre isso, sobre as classificações das sindéticas. As sindéticas possuem subclassificações. As assindéticas não, são somente assindéticas. Tá joia? Tá entendendo tudo? Tamo junto? Vamos para frente? Vamos para frente, vamos lá. Olha lá, quando eu falo de orações coordenadas
sindéticas, deixa eu destacar aqui, eu tenho 5 classificações, como eu mostrei aqui para vocês, olha lá, ó, sindéticas, são 5 classificações, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos falar um pouquinho sobre essas orações aqui, tá joia? E aí começamos então pelas orações coordenadas sindéticas aditivas. Elas transmitem uma ideia de soma, adição. Se são sindéticas aditivas, não é isso, pessoal? Soma ou adição. Olha lá. É introduzida por uma conjunção aditiva. Daniel, eu não lembro mais das conjunções. Nós falamos sobre conjunções lá em morfologia, no assunto de morfologia, um tópico chamado de conjunções. Vale a pena você voltar e assistir essa aula, revisar essa aula se você tiver alguma dúvida. Aqui, ó. Foram furtados 2 computadores. Vou mudar a cor da caneta aqui. Foram furtados 2 computadores. Ó, foram furtados, eu tenho a oração A. Oração A. E o bandido fugiu. Oração B. Quando eu falo, gente, o bandido fugiu, eu tenho sujeito, tenho um verbo intransitivo, está completa sintaticamente. Foram furtados 2 computadores, também eu tenho uma oração completa. Então, estou diante de um período composto por 2 orações completas sintaticamente, em que a oração A é uma oração coordenada assindética, concordam comigo? E a oração B é uma oração coordenada sindética aditiva. Aditiva, porque está dando uma ideia de soma, esse E, né? Os computadores foram furtados e o bandido fugiu. Então, furtou e fugiu. Está dando uma ideia de soma, tá? De soma de ações aí. Letra B. Ele não teve medo da prova. Ele não teve medo da prova, nem do número de concorrentes. Aí a pessoa fala assim, mas Daniel, nesse nem do número de concorrentes, olha para cá, gente, olha esse termo aqui que está destacado em vermelho. Nem do número de concorrentes, Daniel, não tem nenhum verbo aí. Concordam comigo ou não? Olha só, ele não teve medo da prova, nem do número de concorrentes, mas não tem verbo aí, Daniel. Como é que você vai chamar isso daí de oração? Gente, esse período, ou esse trecho destacado em vermelho, só tem sentido porque você consegue colocar um verbo aqui. O mesmo verbo para evitar repetição, né? Ele não teve medo da prova, nem teve, não tá assim? Nem teve medo do número de concorrentes. Se você não inferir esse teve medo aqui, nem do número de concorrentes, não faz sentido. Então, nem teve medo do número de concorrentes. Mesmo que o verbo esteja implícito, isso daqui ainda continua sendo uma oração. Então, temos lá 2 orações. Aqui na segunda oração, nós temos a presença da conjunção nem. Então, ó, ele não teve negativo, nem teve medo do número de concorrentes. Eu tenho de cá uma oração coordenada assindética e aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, o quê? Aditiva. Tamo junto? Tranquilo? Daqui a pouco nós vamos fazer algumas questões, vamos ver algumas questões de prova para vocês não errarem mais nunca uma questão cair sobre isso daqui, tá? Além das aditivas, vamos dar uma olhadinha nas orações coordenadas sindéticas. Tá fazendo sentido toda a palavra, gente? Ó, oração, verbo, coordenadas, completas sintaticamente, sindéticas, com conjunções. Adversativas, porque elas dão uma ideia de contrariedade, de oposição. Vem para mim aqui. Eu poderia dizer até que elas frustram a expectativa criada pela outra oração. Então, você tem uma oração, cria uma expectativa, vem a segunda oração e frustra. Eu dou um exemplo, né, para os meus alunos sempre assim, olha, eu digo, o professor tropeçou. Qual a expectativa criada? O professor tropeçou, qual a expectativa criada? Né? Vai cair. Aí o professor tropeçou. Mas, olha lá, quando vem um mas, não tem lógica você falar assim, mas caiu. Né? Fica incoerente. Eu digo o professor tropeçou, mas, porém,
todavia, entretanto, não caiu. Então, frustra a expectativa da oração coordenada sindética. Quando ela estabelece essa relação de oposição, nós estamos diante de uma oração coordenada sindética adversativa. Adversativa porque é adversativa em relação a outra oração. Frustra a ideia, né, estabelecida pela outra oração. Vamos para a tela. Sempre introduzida por uma conjunção coordenativa adversativa, e aí lembrem-se, se vocês tiverem dúvidas sobre conjunções, vale a pena voltar lá na nossa aula de morfologia conjunção, tá? Aqui as principais, e eu destacaria essas daqui, ó. Porque cai muito em prova. Eu até falei isso lá na nossa aula de morfologia, tá? Cai bastante. Então você que vai fazer prova aí, fiquem atentos. Olha lá o primeiro exemplo. Na letra A, nós temos lá, foram furtados 2 computadores, né? Eu coloquei o exemplo da anterior, com adaptação agora. Foram furtados 2 computadores, primeira oração, mas o bandido não conseguiu fugir. Olha lá, foram furtados 2 computadores, e aí eu tenho aqui uma oração coordenada assindética. Quando eu falo assim, mas o bandido não conseguiu fugir, é porque olha, ele roubou, mas não conseguiu levar. Eu estou criando uma oposição, uma contrariedade aqui. Então, estou diante de uma oração coordenada sindética, o que, gente? Adversativa. Adversativa. Tudo bem? Letra B. Ele não teve medo da prova. Ele não teve medo da prova. Entretanto, olha a conjunção. Entretanto, ficou preocupado com o número de concorrentes. Então, cria essa oposição, cria essa contrariedade. Né? Então, estamos diante aqui de preto, oração coordenada assindética, e aqui nós temos uma oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Tranquilo, né, gente? Tá tudo bacana. Vamos para frente. Além das adversativas, ó, vem para mim. Lembrem-se que as orações coordenadas sindéticas são 5 classificações. 3 começam com a letra A. A aditiva, a adversativa, a alternativa. Então são 3 As. Aí nós só temos mais 2, né? Conclusivas e explicativas. Então lembra-se disso. São 5 coordenadas, aditivas, adversativas e alternativas. E depois conclusivas e explicativas. Tá joia? É uma manha para você se lembrar de todas aí. Volta para a tela, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o terceiro A, que são as nossas orações coordenadas sindéticas alternativas. Gente, alternativa dá a ideia de alternância, de exclusão. Por que de exclusão? Porque ou é uma coisa ou é outra. Né? Quer uma coisa, quer outra, ó, introduzido por conjunção coordenativa alternativa. E aqui, gente, fiquem atentos, tá? Vocês não terão apenas uma conjunção, vocês terão blocos de conjunções. Serão pares de conjunções. Então, eu tenho a conjunção ou, seja. É exigido, vem para mim, pelo princípio do paralelismo, que se você utilizou uma conjunção ou na primeira oração alternativa, você precisa usar uma conjunção ou na segunda alternativa, né? Então eu digo assim, ou você estuda, aí eu não posso colocar assim, quer você trabalha. Se eu coloquei ou, primeira oração, você estuda, na segunda alternativa eu tenho que colocar um outro ou. Se eu colocar assim, quer faça isso, eu preciso colocar um outro quer faça aquilo. Então, pares de conjunções sempre. E agora, um detalhe. Nas orações anteriores, vocês viram, eu tinha uma oração coordenada assindética, era o normal, né? E aí depois eu tinha uma oração coordenada sindética aditiva. Aqui não. Como são alternativas, pode ser uma, pode ser A, ou pode ser B. Então eu vou ter oração coordenada sindética alternativa, A, e eu vou ter oração coordenada sindética alternativa, B, porque senão não são alternativas. Tudo bem? Tranquilos? As duas serão alternativas. E detalhe, às vezes, nós vimos lá no exemplo anterior que o verbo, né, estava lá oculto. Aqui, a conjunção
pode estar oculta. Mesmo estando oculta, se der essa ideia de alternância, você saberá que são alternativas. Querem um exemplo? Eu digo assim, ó, trabalha ou estuda. Filho, ó, assim não dá. Trabalha ou estuda. Ó, trabalha ou estuda. Cadê a conjunção antes de trabalha? Tá lá, só não está explícita. Então é ou trabalha ou estuda. Isso já caiu em prova e já levou muita gente. A banca pegou lá só a palavra trabalho e falou assim, olha, a palavra trabalho, a oração destacada é uma oração coordenada assindética. E teve muita gente que falou assim, é isso mesmo, não vi conjunção, não tem conjunção aqui, é assindética, a outra é alternativa. Gente, cuidado, ó, marca um asterisco, ó o plus. Cuidado, se é alternativa eu preciso ter outra. Outra alternativa é até um pleonasmo, né? Mas eu preciso ter uma outra opção. Tá joia? Joga na tela, vamos ver os exemplos que tem aqui. Olha lá. Ou você estuda para concursos, olha a conjunção, ó. Ou vai trabalhar com seu pai. Então aqui na primeira eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa e na segunda eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa. Olha a letra B. Ora dizia ter medo da prova, ora dizia estar preocupado com a concorrência. A mesma coisa. Oração coordenada sindética alternativa e de lá, oração coordenada sindética alternativa. Tá joia? Isso aí, eu quero ver você balançando a cabeça. Olha para mim. Ah, entendeu? Quando eu falo entendeu, você faz assim, entendi. Isso é bom para reforçar a sua mente, né? Você reforça um reforço positivo. Quando você balança a cabeça, entendi, né? Você está dizendo para você mesmo que você entendeu, isso garante mais tranquilidade. Tanto para você assimilar o conteúdo, quanto para você fazer a sua prova. Tá joia? Vamos para frente? Vamos lá. Então, nós vimos os 3 As. Além dos 3 As, nós temos as conclusivas. E, gente, conclusiva dá ideia de quê? Conclusão, né? Eu coloco isso daqui para vocês para ficar bem tranquilo. Mas conclusiva não tem muito o que falar. Ela fecha, ela encerra a ideia iniciada pela oração assindética, né? Então ela é introduzida por conjunção conclusiva, tá aqui, ó. Ele foi preso, né? Tá faltando aqui, o estagiário esqueceu de colocar, ó. Vamos lá. Ele foi, corrija o teu material aí, ele foi preso furtando. Olha lá, abri uma ideia. Ele foi preso furtando, portanto, será julgado pelo crime, né? Pelo crime de furto. Essa conjunção, portanto, aqui, ó, está introduzindo uma oração coordenada sindética conclusiva. Gente, ó, se eu digo assim, ó, ele será julgado pelo crime, tá completa. Ele foi preso furtando, tá completa. Observe que as orações estão completas sintaticamente. Tá joia? Então lembre-se, se estão completas sintaticamente, só podem ser orações o quê? Coordenadas. Das coordenadas, 3 começam com a letra a quarta conclusiva, a quinta explicativa. Então, introduzi uma ideia, completas, coordenadas. Introduzi uma ideia, encerrei essa ideia na segunda oração, conclusiva. Matei a questão. Tá joia? Vamos para o segundo exemplo, ó. Ele se preparou com antecedência. Logo, né, se preparou com antecedência. Portanto, eu posso até substituir por portanto. Portanto, terá bom resultado no dia da prova. Logo, terá bom resultado no dia da prova. A primeira oração é uma oração coordenada assindética, né? A mesma coisa aqui, oração coordenada assindética. E a segunda oração é chamada de oração coordenada sindética. Sindética o quê? Opa, alternativa não. Conclusiva, porque ela conclui a ideia iniciada pela oração anterior. Tá joia? Conclui a ideia. Agora, cuidado, olha só, vem para mim aqui. As orações coordenadas sindéticas explicativas, a última classificação, são bem parecidas com as orações coordenadas sindéticas conclusivas, porque elas parecem também concluir. Elas parecem também finalizar o assunto. Então, algumas pessoas confundem conclusivas com explicativas. Fique atento à dica que eu vou te dar. Oração coordenada sindética explicativa, ela funciona, ela transmite uma ideia de justificativa. Ela justifica a afirmação feita pela outra oração.
Então, olha lá, eu tenho uma oração coordenada assindética aqui, eu faço uma afirmação. Aí você vai me fazer a pergunta, por que você está me fazendo essa afirmação? Eu trago a segunda oração justificando esse porquê. Inclusive, porquê é uma conjunção coordenativa, o quê? Explicativa. Tá joia? Então, a oração explicativa, ela parece concluir, realmente ela encerra o assunto, ela conclui, mas ela justifica a afirmativa feita pela outra oração. Vamos para a tela, vamos lá? Olha lá, quando eu falo de explicativa, eu quero que você destaque que ela é uma justificativa. Justificativa. Observe aqui nos exemplos, ó. Eu falo assim, ó, ele será preso. E aí você pergunta, tá, por que você está afirmando que ele será preso? Eu falo assim, pois foi pego furtando. Concordam comigo que a segunda oração justifica a afirmativa, não justifica a frase, né? Justifica a afirmativa feita pela primeira oração? Então estamos diante de uma oração coordenada, sindética, explicativa. E lembrem-se, gente, são orações completas. Ó, ele será preso, está completa. Ele foi pego furtando, está completa também. Olha aqui no exemplo B, ó. Ele deve ter se preparado com antecedência. E aí você me pergunta, por que, Daniel, por que você está dizendo que ele deve ter se preparado com antecedência? Aí eu respondo, porque ele se saiu muito bem na prova. Esse porquê ele se saiu muito bem na prova está justificando a afirmativa feita pela outra oração. Então é chamada de oração coordenada, sindética, explicativa. Tá joia? Vem para mim de novo, olho no olho. Ficou claro a diferença entre essas orações? Tranquilo? Gente, são 5 classificações, vale você lembrar. Cai em prova? Cai sim, tá? E digo mais, se você for para uma prova, você quer passar, Daniel, fui lá para fazer um teste e tal. Não, se você quiser passar, você não pode errar uma questão de período composto, principalmente orações coordenadas na sua prova. Não dá para errar, tá joia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse bloco aqui, no próximo bloco eu volto, nós vamos resolver aí umas 5 questões de prova para a gente matar esse conteúdo, para a gente ver que não é difícil, é muito tranquilo o conteúdo e eu sei que você vai acertar todas elas. Tamo junto? Bons estudos para você, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.